United States of America was suddenly and deliberately attacked. Meine Arbeit für richtig hältst. Разрешите выразить благодарность. Considerado um dos conflitos mais mortíferos da história humana, a Segunda Guerra Mundial é um dos episódios mais nefastos e obscuros de todos os tempos. Não foi apenas uma simples guerra entre nações, mas envolveu questões sociais, econômicas, religiosas e a noção que temos hoje do mundo, existindo um antes e um depois desse período. Para muito além disso, os 6 anos da Segunda Guerra Mundial foram de segredos, mistérios, acontecimentos bizarros e perguntas que até hoje enchem a imaginação de milhares de pessoas, sendo um dos temas mais representados na cultura popular atual. Nesse vídeo vamos falar sobre segredos, mistérios e acontecimentos peculiares daquele período, que ajudam a compreender um pouco o quão obscuro foi aquela época. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Aliás, se você puder, pode considerar em se tornar um membro, já que isso ajuda demais, principalmente porque o YouTube não é muito fã desse tipo de assunto. Sem mais delongas, sem mais conversa, pegue um lanche, pegue uma bebida, que a viagem vai ser bem intensa. A Segunda Guerra Mundial é hoje o conflito mais estudado e representado na cultura, já que marcou um antes e um depois em diversos campos, desde a tecnologia, indústria bélica, política e ciências sociais. Diversas invenções como radar, bombas atômicas, penicilina e computadores surgiram durante e após a guerra, já que os dois lados investiram bilhões no desenvolvimento tecnológico para vencer o conflito. Após a guerra, também houveram importantes mudanças na geopolítica mundial, onde os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram as duas superpotências dominantes, iniciando outro capítulo da história, a Guerra Fria. Foi graças à Segunda Guerra Mundial que surgiram também novos países, já que diversas ideologias de raças superiores permitiram a descolonização afroasiática, movimentos sociais como os direitos da população negra e maior foco no direito das mulheres e na causa judaica. Existe realmente um antes e um depois desse conflito que veremos ao longo do vídeo. Foo Fighter é o nome dado a um estranho fenômeno relatado por aviadores da Segunda Guerra Mundial, onde afirmavam que estranhas bolas de luz vermelhas, brancas ou laranjas podiam ser vistas próximas a aviões de ataque, mas que se moviam muito mais rápido e de forma mais manobrada. Elas também não atacavam e aparentemente apenas observavam os movimentos no céu. Durante todo o conflito, diversos pilotos descreveram como tais objetos poderiam ser vistos do céu, alguns bem perto, enquanto outros a milhares de km de distância. Na época, a resposta mais lógica para esse caso é que se tratavam de objetos voadores do eixo criados como uma tecnologia muito à frente de seu tempo. Mas no fim da guerra, os relatos foram considerados alucinações causadas pelo estresse de guerra, principalmente pelos pilotos sobrevoarem áreas inimigas e poderem facilmente ser derrubados. Durante muito tempo, essa foi a conclusão oficial, até que anos depois, novos estudos sugeriram que tais movimentos pudessem se tratar de algo muito mais misterioso e talvez não terrestre, com muitos apontando para OVNIs e manifestações extraterrestres. Para muitos, os Foo Fighters podem ter sido os primeiros avistamentos coletivos de OVNIs no século XX,
Alguns relatos de veteranos do eixo, principalmente alemães, também contaram sobre estranhas bolas vermelhas brilhantes, acreditando na época que se tratavam de armas do inimigo. Isso aumenta ainda mais o mistério e o misticismo em relação ao fenômeno, o que o torna um dos maiores mistérios da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, cada reinado de um imperador na história japonesa equivale a uma era. A Era Showa é o reinado do imperador Hirohito, que foi marcado pelo expansionismo e ultranacionalismo japonês. Semelhante ao naishismo alemão e ao fascismo italiano, o nacionalismo Showa, também conhecido como fascismo japonês, defendia a Terra do Sol Nascente e seus habitantes como superiores aos demais, tendo o direito de investir e conquistar diversos povos para integrá-los. Desde o final do século XIX, os japoneses já se encontravam em estado de expansão, com a anexação de Taiwan e da Coreia e a posterior invasão da China em 1937. Todos esses episódios foram marcados por terríveis abusos dos direitos humanos, massacres, prostituição forçada com mulheres, apagamento cultural e diversos crimes contra a humanidade, com alguns até hoje sendo amplamente negados pelo governo japonês. Os nipônicos também enxergavam seu imperador como uma divindade na Terra, justificando as ações macabras tanto durante os massacres quanto durante as batalhas. Um exemplo disso são os famosos kamikazes, pilotos que acabavam com suas próprias vidas para atacar o inimigo em campo de batalha. Realmente é um dos episódios mais obscuros e monstruosos da história asiática, e ao longo do vídeo veremos alguns exemplos das atrocidades e megalomanias desse período. Uma das questões mais polêmicas sobre a Segunda Guerra Mundial é a morte do Bigodudo Desmonetizador, que oficialmente ocorreu em 30 de abril de 1945, quando, escondido num bunker e próximo de perder a guerra, o Bigodinho acabou com sua existência junto com sua esposa e posteriormente alguns oficiais cremaram seus corpos para que não fossem feitos de troféus nas mãos do inimigo. Mesmo assim, essa explicação sempre teve diversos furos e contradições, além de que os soviéticos que alegavam possuir fragmentos dos corpos como cinzas, ossos e até um pedaço do crânio, não os mostraram em público durante muito tempo. Isso levou a especulações sobre uma possível fuga do Bigodudo para não ser morto na guerra. Nos anos seguintes, após diversos relatos de oficiais naishistas vivendo com identidades falsas em outros países, foram feitas investigações secretas do FBI e da CIA que buscavam encontrar Hitler vivendo em segredo em algum país do mundo, principalmente na América do Sul, onde diversos ex-oficiais e colaboracionistas viveram sob identidades falsas. Supostos avistamentos de Hitler foram feitos na Argentina, Paraguai e até no Brasil, onde existe até uma foto de um suposto homem que seria o Führer vivendo anonimamente no interior do Mato Grosso. Em 2009, o pedaço do crânio que supostamente pertencia a ele e estava em poder da inteligência russa foi anunciado como sendo de uma mulher de aproximadamente 30 anos, o que colocou ainda mais dúvidas sobre o verdadeiro destino do Führer. A maioria dos historiadores concorda que ele morreu no bunker e foi cremado, embora admitam que a falta de evidências podem pôr essa versão em xeque. Considerado um dos episódios mais horrendos da história recente, o Holocausto foi um processo sistemático de extermínio de grupos e povos considerados indesejáveis pelo governo naixista, principalmente judeus. Entre 1941 e 1945, diversos grupos como judeus, ciganos, pessoas LGBT, pessoas com deficiências físicas e mentais, opositores políticos, ou qualquer um que fizesse oposição ao regime ou não fizesse parte da chamada raça ariana, eram presos e condenados a trabalhos forçados. Não é possível determinar o número exato de pessoas que perderam a vida nesse período, mas historiadores colocam um número de entre 3 a 6 milhões de pessoas, gerando uma das limpezas étnicas mais terríveis de que se tenha registro. Muitas histórias de superação surgiram a partir daí, como por exemplo de Anne Frank, que contou em seu diário como se escondeu com sua família e várias pessoas na Holanda ocupada, Oskar Schindler, empresário alemão que ajudou a salvar milhões de pessoas em sua fábrica e ganhou até um filme em 1993, e Maximiliano Maria de Kolbe, que morreu de fome como voluntário no campo de Auschwitz. São realmente muitas histórias sobre essa época, que na verdade merecem até o seu próprio vídeo. Ao longo do vídeo, iremos ver outros casos relacionados a esse período. A finada Rainha Elizabeth foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido, mas o que poucos sabem é que seus serviços ao seu país começaram bem antes de sua coroação. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial,
A então princesa Elizabeth participou do Serviço Territorial Auxiliar como segunda subalterna honorária, onde treinou como motorista e mecânica. Ela foi a primeira pessoa da família real a se alistar voluntariamente nas Forças Armadas em tempo integral, mesmo contra a vontade de seu pai. O ato ajudou na popularização de Elizabeth como a princesa herdeira e futura rainha, sendo requisitada em serviços da juventude britânica e jovens voluntários durante a guerra. No dia da vitória na Europa, em 8 de maio de 1945, Elizabeth e sua irmã Margaret se uniram à multidão que gritava de alegria pelo fim da guerra nas ruas de Londres, sendo reconhecidas por alguns cidadãos, o que aumentou ainda mais a sua popularidade como herdeira. A madrugada do dia 24 para o dia 25 de fevereiro de 1942 nos Estados Unidos foi marcada por uma batalha de artilharia antiaérea contra um objeto voador não identificado que até hoje não se sabe o direito o que era. Haviam se passado 2 meses desde os ataques a Pearl Harbor, que resultaram na entrada dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. A população e o exército estavam em alerta, já que acreditavam que a qualquer momento um ataque vindo do Japão ou da Alemanha poderia pegá-los de surpresa. Foi então que na noite do dia 24 de fevereiro, estranhas luzes no céu foram avistadas pela população de Los Angeles, luzes essas que pareciam ser parte de uma aeronave. Logo o exército emitiu uma sirene que alertou que as pessoas se escondessem nos porões enquanto a artilharia abriu fogo contra o objeto, acreditando se tratar de um avião japonês. Foram mais de 1.400 tiros que aparentemente não causaram mal algum à aeronave, que se foi pelo oceano para nunca mais ser vista, com os últimos tiros sendo dados nas primeiras horas do dia 25. No dia seguinte, os principais jornais do país falaram sobre esse ocorrido e o Los Angeles Times emitiu essa foto que se tornou símbolo desse episódio, que entrou para a história como a Batalha de Los Angeles. Nenhum destroço da aeronave foi encontrado no dia seguinte, por isso inicialmente o governo alegou que se tratava de um balão meteorológico, mas diversas testemunhas, incluindo militares, alegaram que o objeto se movia muito rápido para ser apenas um balão. Ainda hoje existem muitas especulações sobre a Batalha de Los Angeles, com algumas teorias apontando para uma aeronave beta no eixo testada em território inimigo, ou ainda, o primeiro grande contato de uma nave extraterrestre no século XX. A Ordem 227, também conhecida como Nenhum Passo para Trás, foi a ordem dada pelo Alto Comando do Exército Vermelho na União Soviética no dia 28 de julho de 1942, durante os avanços das tropas alemãs em território nacional. A ordem declarava que os comandantes e oficiais que ordenassem a retirada das tropas seriam condenados e, em muitos casos, executados, assim como os soldados desertores ou que estivessem colaborando de alguma forma com o inimigo. A ordem era dada diretamente por Stalin e visava proteger a União Soviética de ataques alemães, criando um bloqueio que impedisse a conquista das principais cidades como Stalingrado e Moscou. Foi nesse episódio que diversas batalhas sangrentas ocorreram, principalmente a Batalha de Stalingrado, considerada uma das mais violentas de todo o conflito. Engana-se quem pensa que apenas a Alemanha e a União Soviética possuíam campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, já que os Estados Unidos também tiveram esse sistema prisional naquele período, onde os cidadãos de origem japonesa foram trancafiados após os ataques de Pearl Harbor. As medidas não foram tomadas em todo o país, apenas em alguns estados como Califórnia, Arizona, Colorado, Utah, Arkansas e muitos outros, e eram justificadas como medidas de segurança contra a espionagem, já que suspeitava-se que alguns cidadãos japoneses estariam coletando informações para enviar ao Império. Estima-se que um total de 120 mil pessoas foram trancadas nesses campos, que consistiam em casas militares ou celeiros onde muitas famílias foram presas em péssimas condições, onde mal tinham comida, bebida, remédios e saneamento básico. O governo sempre negou que se tratavam de campos de concentração, mas as características são sempre relacionadas ao sistema da Alemanha, incluindo guardas fortemente armados que tinham carta branca para atirar em qualquer um que tentasse fugir. Realmente um dos episódios mais obscuros da história americana e que perduraram mesmo após o fim da guerra, já que os últimos campos só foram fechados em 1948.
O oficial de inteligência Hiro Onoda foi um militar japonês que lutou no exército imperial durante a Segunda Guerra Mundial, mas que permaneceu por 29 anos escondido nas selvas filipinas até se render em 1974, sendo o último soldado de todo o conflito a entregar as armas, mesmo após 30 anos de ter acabado. Onoda fazia parte do corpo militar que lutou na ilha de Lubang, nas Filipinas, e quando ele e seus companheiros receberam a notícia da rendição japonesa, acreditaram se tratar de uma estratégia do inimigo e permaneceram escondidos na selva, sobrevivendo à base de comida roubada. Mesmo ouvindo propagandas sobre o fim da guerra e recebendo até cartas de seus familiares, eles se recusaram à rendição, já que o orgulho e o nacionalismo japonês era maior do que qualquer coisa nesse momento. No entanto, com o passar dos anos, alguns de seus companheiros se renderam, enquanto outros foram morrendo, sobrando apenas Onoda em 1972, até que em 1974 foi encontrado por um estudante japonês. Ele tentou convencer o oficial a se render, coisa que ele afirmou que só faria se seu antigo comandante do exército fosse pessoalmente ordená-lo, coisa que o governo japonês aceitou e enviou seu antigo superior em pessoa para pedir que se rendesse. Onoda então finalmente entregou suas armas e sua espada, sendo oficialmente o último soldado rendido da Segunda Guerra Mundial. Quando retornou ao seu país, ele foi recebido como um verdadeiro herói e viveu o resto de sua vida sendo reverenciado por isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Disney esteve envolvida nos esforços de propaganda em favor das potências aliadas de diversas maneiras. Embora não estivesse diretamente envolvida em ações militares, Walt Disney contribuiu com a produção de animações e diversos produtos que incentivassem a compra de bônus na guerra, que eram as formas pela qual o exército norte-americano conseguia angariar fundos. Um dos mais famosos foi o curta Der Führerface, onde mostra o Pato Donald como um soldado naistista enquanto é explorado pelo regime, para no final isso ser mostrado como um pesadelo e ele acabar acordando enquanto abraça a Estátua da Liberdade, numa clara mensagem pró-americana. O curta ainda acaba com um tomate sendo lançado na cara do Bigodudo, que garantiu o Oscar de melhor animação em 1943. Outros curtas de outros personagens também apresentaram propagandas anti-naististas, inclusive de outras companhias além da Disney. A empresa do Ratinho também ajudou com a venda de produtos licenciados vendidos em eventos antes da abertura da Disneylândia. Muitas animações também buscaram ampliar o contato com países aliados, principalmente na América Latina, com a política de boa vizinhança, com personagens como Zé Carioca e Pantito Pistola. Esse é um assunto bem interessante, mas que merece o seu próprio vídeo. Anjo da Morte é o apelido que ganhou o médico alemão Joseph Mengele devido às suas experiências bizarras em seres humanos no campo de Auschwitz. Entre suas experiências se encontravam experimentos com filhos e gêmeos, a fim de descobrir os genes da raça ariana e testes de dores físicas e emocionais em pessoas. Ele era um dos médicos mais poderosos daquele campo, decidindo quem era útil a viver e quem era descartável na sua visão, daí vindo o famigerado apelido. Ele é considerado um dos seres humanos mais nefastos que já existiram na história, contribuindo para a morte de milhares de pessoas num dos episódios mais obscuros de todos os tempos. Após a guerra, Mengele viveu no interior da Baviera até 1949, quando fugiu para Buenos Aires. Lá, ele conseguiu viver por algum tempo com seu nome verdadeiro, até que descobriu que estava sendo procurado pelo Mossad, o serviço secreto israelense que buscava naististas fugitivos por todo o mundo. Por isso, ele fugiu para o Paraguai e posteriormente para o Brasil, onde viveu em algumas cidades de São Paulo trabalhando como fazendeiro com o nome falso de Wolfgang Gerhardt. Por anos, Mengele viveu longe de sua família, que sempre soube que ele esteve aqui, e em algumas cartas suas era evidenciado o ódio que ele sempre sentia pelo Brasil, já que considerava os brasileiros como uma sub-raça inferior. Ele morreu em 1979, quando foi vítima de um ataque cardíaco numa praia de Bertioga, no litoral paulista. Após 6 anos, seus restos mortais foram identificados e a memória do Anjo da Morte era tão nefasta que nem mesmo seus filhos reivindicaram sua ossada, que atualmente se encontra em poder do Departamento de Ciências da USP, em São Paulo. Realmente, um fim merecido para um dos seres humanos mais cruéis de todos os tempos. Considerado um dos idealizadores do Holocausto, Rudolf Hess foi um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich, sendo vice-Führer do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e diretor do campo de Auschwitz,
sendo o terceiro homem mais poderoso da Alemanha, atrás apenas de Hermann Göring e do próprio Bigode. Para além disso, Rudolf entrou para a história em um evento ocorrido em 12 de maio de 1941, quando viajou sozinho até a Escócia numa suposta tentativa de negociar a paz com o Reino Unido. Sua proposta foi recusada e ele foi preso e passou o resto de sua vida na prisão. O mistério em relação a esse assunto é o motivo dele ter tomado essa atitude, aparentemente sem o conhecimento do Bigode. Durante seus anos na prisão, ele alegou sofrer de amnésia e inclusive se recusava a receber sua própria família em visitas particulares. Por isso, existem teorias de que ele pretendia organizar um contragolpe de Estado para tomar o poder na Alemanha em troca da paz, ou que pretendia negociar sua liberdade em caso de derrota alemã. Realmente, a atitude do oficial é bastante discutida, assim como sua morte, já que ele foi encontrado morto em sua cela após supostamente ter tirado sua vida em 1987, embora existam evidências de que ele tenha sido assassinado. O Die Klug, ou simplesmente o sino, foi um projeto de uma suposta arma alemã que teria a capacidade de levitar, se teletransportar e até mesmo viajar no tempo. A máquina teria sido encomendada pelo próprio Bigode nos anos finais da guerra, num dos últimos esforços após a chegada dos americanos no continente europeu. Sua idealização teria começado na Polônia ocupada, com diversos cientistas e militares envolvidos na sua construção. Não se sabe se a dita máquina começou a ser construída ou nunca passou do estágio de idealização, já que boa parte de seus documentos se perderam ou foram capturados pelos soviéticos com o fim da guerra. A única prova do projeto Die Klug é um estranho desenho encontrado num bunker alemão na Polônia e alguns relatos isolados de pessoas envolvidas. Há quem diga que a máquina chegou a ser finalizada, mas que viajou no tempo antes da captura ou que foi destruída para que não caísse nas mãos dos americanos e soviéticos, já que era uma tecnologia muito avançada para o seu tempo. Acredita-se que os planos para o Die Klug foram a base da tecnologia desenvolvida na corrida espacial, assim como cientistas e estudiosos envolvidos na construção. As Tokyo Rose, ou Rosas de Tóquio, é o nome dado a mulheres japonesas que transmitiam programas em inglês a partir do rádio e que podiam ser ouvidos a km de distância, sendo direcionados aos americanos e britânicos no Pacífico. Os programas continham notícias falsas sobre o desempenho do exército japonês e as derrotas dos aliados no Pacífico e até depoimentos de prisioneiros de guerra, tudo com a intenção de desmotivar as tropas aliadas numa das primeiras táticas de guerra psicológica. O mais bizarro disso foi o caso da radialista Iva Toguri Dakino, uma cidadã americana de origem japonesa. Ela nasceu na Califórnia em 1916 e estava visitando alguns parentes no momento em que os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Sem ter como retornar, afinal os dois países romperam relações e precisando se sustentar, Iva aceitou o trabalho por saber falar inglês fluente e serviu como radialista até o fim do conflito. Após isso, ela foi presa pelo exército americano por cerca de um ano, mas conseguiu escapar da morte após ser constatado que, de fato, ela estava sendo obrigada a fazer o trabalho sujo. Ainda assim, ela teve dificuldades em retornar ao seu país de origem por diversas acusações de traição, recebendo o perdão presidencial apenas em 1977 e retornando definitivamente aos Estados Unidos. Iva morreu em Chicago em 2006, com a idade de 90 anos. Victor Goddard foi um piloto da Força Aérea Britânica e é conhecido por uma suposta experiência com viagens no tempo. Em janeiro de 1935, Goddard voava próximo de uma base aérea escocesa e, segundo seu relato, enquanto regressava encontrou um clima hostil, mas ao passar por uma nuvem escura que bloqueou sua visão por alguns segundos, encontrou um céu ensolarado. Quando retornou à área da base, a encontrou totalmente diferente do que estava antes, praticamente reformada e com veículos de ataques mais modernos. Além disso, notou que o uniforme dos soldados era diferente do que estava acostumado. Ele deu outra volta e novamente entrou numa nuvem que bloqueou sua visão, mas quando saiu dela, encontrou um céu novamente hostil. Ao aterrissar, ele contou sua experiência aos seus superiores, que não deram importância e seriedade, mas surpreendentemente, seus relatos bateram perfeitamente com as mudanças que a Força Aérea Britânica teve após o começo da guerra. Por isso, muitos consideram o relato de Victor Goddard como um verdadeiro caso obscuro de viagem no tempo.
O Raio da Morte é um projeto de arma secreta que o Império Japonês desenvolveu contra os aliados. Baseando-se no Raio da Morte de Nikola Tesla, o governo imperial investiu 1 milhão de ienes no desenvolvimento de uma tecnologia parecida. Cientistas e militares japoneses chegaram a criar um protótipo denominado como Raio da Morte Kugo, mas que só conseguia lançar raios a curta distância e demorava até 10 minutos para recarregar, com o alvo tendo que ficar parado durante esse tempo, sendo por isso uma arma bem ineficiente. Com a rendição japonesa em 1945, os projetos para desenvolver o Raio da Morte foram abandonados. Pode parecer engraçado, mas a Fanta que tanto amamos aqui no Brasil foi produzida graças às ações da Alemanha nazista. Durante a guerra, as fábricas de Coca-Cola do país não poderiam receber os ingredientes necessários para a produção em larga escala, principalmente após 1941, quando o governo norte-americano proibiu as empresas de fazer negócios com a Alemanha. Foi então que essas fábricas se tornaram independentes e passaram a produzir uma nova bebida com novas substâncias conhecida como Fanta. Com o fim da guerra, a Coca-Cola passou a ter os direitos do refrigerante e passou a produzi-lo em larga escala, sendo hoje uma das bebidas mais populares de todos os tempos. Em 5 de dezembro de 1945, pouco tempo depois do término da Segunda Guerra Mundial, uma missão de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos realizava uma missão de treinamento no Oceano Atlântico a partir da Flórida. No entanto, a missão jamais retornou, terminando com o desaparecimento dos aviões e seus 14 tripulantes. Uma missão de resgate chegou a ser enviada e também sumiu do mapa, gerando ainda mais mistério e intriga sobre esse episódio, que se tornou um dos mais enigmáticos da história da aviação norte-americana. Documentos da Marinha posteriormente relataram o pânico de alguns tripulantes, principalmente pelas falhas nos mecanismos de localização como bússolas e radares e o mau tempo que estranhamente se formava. A conclusão foi que os aviões caíram por falhas humanas e algumas anomalias climáticas. No entanto, essas explicações não respondem o porquê os destroços jamais foram encontrados e nem os corpos dos tripulantes, gerando ainda mais dúvidas sobre o caso. Esse evento iniciou a lenda do Triângulo das Bermudas, área entre Porto Rico, Bahamas e as Bermudas no Oceano Atlântico, e conhecida pelos casos de desaparecimentos e mistérios. O caso do voo 19 teria sido o primeiro grande desaparecimento daquela região. Alguns também acreditam que o voo 19 foi uma missão de teste do governo americano e que os aviões foram sugados pelo mar por alguma anomalia magnética, conforme já estava previsto. Isso talvez explique o porquê da falta de informações divulgadas pela Marinha. No dia 16 de agosto de 1942, o dirigível da Força Aérea Americana L-8 partiu da base militar da Califórnia numa missão de rotina. No entanto, cerca de 1 hora depois, o dirigível foi visto quase desinflado e voando sem rumo até cair numa área suburbana de Daly City. O acidente resultou em alguns feridos e a destruição de casas, mas quando a polícia foi investigar os destroços, não encontraram os 2 tripulantes que deveriam estar a bordo. Investigações posteriores também constataram que não haviam sinais de lutas corporais, nem mesmo ataques ao dirigível, o que poderia sugerir que eles tivessem se lançado ao mar mediante um ataque inimigo. A mídia apelidou esse caso de dirigível fantasma, e missões de busca jamais conseguiram localizar os corpos dos 2 homens que estavam a bordo. Esse é hoje um dos maiores mistérios em aeronaves dos Estados Unidos, semelhante ao caso anterior. O exército alemão, durante o conflito, foi obcecado pela ideia em criar supersoldados. Tanto é que os combatentes recebiam pílulas para o melhor desempenho em campo de batalha, principalmente Pervitin, o que os fazia ficar por dias sem dormir e em total estado de alerta. Em 1944, cientistas alemães desenvolveram um remédio chamado D9, que contém uma substância poderosa chamada Eudocal, que poderia deixar os soldados mais rápidos e mais fortes. O remédio foi testado em prisioneiros de guerra que tiveram resultados satisfatórios, como o de correr até 100 km carregando pacotes de 45 kg.
Apesar da alta cúpula militar ter planejado em receitar essas substâncias, as tropas nazistas foram derrotadas antes que qualquer ação maior pudesse ser tomada. No dia 10 de julho de 1945, quase 2 meses após a rendição da Alemanha, um submarino alemão U-530 surgiu repentinamente na costa argentina próxima à base naval de Mar del Plata. O mais estranho é que a embarcação estava sem bandeiras, sem documentos e sem parte de sua tripulação. O comandante posteriormente se entregou às autoridades sem oferecer resistência e sem explicar tanto sobre o submarino, e a partir daí surgem diversas teorias, com a mais difundida sendo que o submarino U-530 estava transportando ex-oficiais nazistas que buscavam asilo na América do Sul, o que explica o porquê de estar quase sem suprimentos e uma tripulação incompleta, como se já tivesse completado sua missão. Há quem diga que entre essa tripulação estava o próprio Bigode, o que alimenta ainda mais a teoria de sua fuga. 2 meses depois, outro submarino alemão também foi registrado na costa argentina, dando ênfase à ideia de uma missão coordenada. A Argentina foi um dos países que mais recebeu ex-nazistas que fugiram após o fim da guerra com documentos falsos na década de 40, e durante a presidência de Juan Domingo Perón, muitos deles fizeram parte de projetos de desenvolvimentos tecnológicos e científicos do governo, o que dá ainda mais crédito a essa teoria. Pela falta de documentos e do nome dos supostos fugitivos, é difícil dizer 100% a razão do submarino alemão ter se rendido naquele momento e naquele país, mas a teoria mais consolidada é que realmente tudo não passou de uma missão secreta. Há quem diga também que documentos sobre tecnologias avançadas e tesouros também foram levados da Alemanha para a América do Sul em segredo. Erwin Rommel foi um oficial alemão durante as expedições nazistas no norte da África, sendo mais conhecido como Raposa do Deserto. Mas o que torna o segredo de Erwin ainda mais enigmático é o suposto tesouro que ele acumulou ao longo da guerra, saqueado de santuários e centros judaicos na Tunísia ou doados por simpatizantes norte-africanos. Entre os tesouros encontravam-se jarros e peças de ouro, objetos com joias, armas de aços com pedras preciosas incrustadas e diversas outras peças valiosas que podem ter valido até 40 milhões de dólares. No entanto, Erwin escondeu o tesouro para o uso futuro para que não caísse nas mãos dos aliados. Porém, ele acabou morrendo em 1944 em Württemberg, com seu tesouro ficando perdido para sempre. Muitos dizem que as toneladas de ouro e riquezas saqueadas e doadas a Erwin Rommel se encontram em algum lugar nas areias do deserto, embora haja a crença de que isso não passe de uma lenda. Em 1947, a Marinha dos Estados Unidos organizou uma equipe de 4.000 homens em 13 navios e 33 aeronaves comandadas pelo almirante Richard Byrd, a Operação High Jump. Oficialmente, tal missão seria para o treinamento de soldados na Antártica para o melhor desempenho em lugares com condições extremas, como a Groenlândia e o Polo Norte. No entanto, desde o começo, a missão gerou polêmicas, já que havia um aparato militar super desenvolvido para uma missão dita como simplesmente científica, o que gerou debate sobre o verdadeiro objetivo. Posteriormente, o almirante Richard Byrd deu estranhas declarações à imprensa chilena, que geraram teorias sobre a natureza da operação, que, aliás, acabou em fevereiro de 1948 de maneira antecipada e sem motivos claros para isso. A teoria mais difundida é que toda a operação tenha sido para acabar com a última base militar alemã, conhecida como Base 211, onde estavam guardados armamentos militares super avançados e talvez não humanos. Tais armamentos podem ter sido capturados pelos americanos e levados aos Estados Unidos para o melhor desenvolvimento tecnológico e científico. O que dá ainda mais ênfase a essa teoria é o fato de alemães terem estabelecido bases no Polo Norte e algumas missões na Antártica, oficialmente de caráter científico, mas que na verdade podem ter sido para operações militares. O tesouro do trem alemão é uma lenda urbana europeia que fala sobre um trem utilizado na Segunda Guerra Mundial para saquear ouros, pedras preciosas e obras de arte na Polônia ocupada. Porém, perto do final da guerra, teriam sido escondidos numa linha subterrânea no sudoeste do país, sendo posteriormente esquecida e transformada num verdadeiro tesouro a ser encontrado. A lenda é realçada pelas inúmeras linhas férreas e trens abandonados naquele período, encontrados na Polônia e países próximos, o que, segundo alguns, dá chances do tesouro ser real. Por isso, desde aquela época, diversos exploradores e caçadores de tesouros tentaram encontrar, mas todos sem sucesso,
o que faz muitos acreditarem que se trata unicamente de uma lenda urbana. Uma história inusitada é de Wojciech, um urso adotado pelo exército polaco que chegou a se tornar um herói de guerra do país. Ele foi encontrado em 1942 ainda pequeno pelo exército de resistência polaco após sua mãe ter sido morta por caçadores. Ele foi adotado e treinado pelo exército de resistência e serviu no farejamento de minas terrestres e para carregar munições de uma base para outra, recebendo uma condecoração militar após a libertação do país em 1944. Com o fim da guerra, Wojciech foi enviado para um zoológico, onde foi uma das principais atrações durante anos, até morrer em 1963 de causas naturais. A Câmara de Âmbar foi um salão todo revertido com toneladas de âmbar e ouro construídos no Palácio de Catarina sob encomenda do rei Frederico I da Prússia, como um presente para o seu amigo, o imperador Pedro I da Rússia. A Câmara foi durante muito tempo um símbolo do esplendor artístico do século XVIII e um dos metros quadrados mais valiosos do mundo, considerada até uma maravilha do mundo moderno. Quando os alemães invadiram a União Soviética em 1941, a sala foi desmontada e seu destino permanece um mistério. Realmente não se sabe o que foi do material valioso que formava parte da Câmara, com a teoria mais famosa de que ele foi saqueado por oficiais e soldados perto do final da guerra, embora seus pedaços jamais tenham sido recuperados. Parte da Câmara foi reconstruída em 1979 pelo governo soviético e transformada no museu, mas o paradeiro do material original permanece totalmente desconhecido. Mad Jack, ou Jack o Louco, foi um oficial do exército britânico que lutou no dia D armado com uma espada e um arco e flecha. Segundo relatos da época, o soldado conseguia se esconder em pontos estratégicos e lançar flechas a longa distância que acertavam em cheio os soldados alemães. Por causa de sua ousadia e em saber do perigo de ser morto em qualquer momento, foi apelidado de Jack o Louco ou Mad Jack. Existe uma lenda que diz que durante uma batalha em Salerno, ele chegou a capturar e executar 42 soldados utilizando apenas golpes de espada e flechas, o que lhe valeram condecorações militares e a patente de tenente-coronel. Ele foi o único soldado em todo o conflito a utilizar armas medievais. Ao longo dos anos, muitas foram as especulações sobre o bigode alemão, principalmente se ele teve filhos ou não, com algumas pessoas indo a público alegar que são filhos ou parentes próximos dele. No entanto, um fato que quase ninguém sabe é que o bigodudo desmonetizador teve sim um parente que era totalmente o contrário dele. William H. era sobrinho de Alois, o meio-irmão de Adolf, e que nasceu em Liverpool, no Reino Unido, em 12 de março de 1911. Ele cresceu em seu país de origem e viveu na Alemanha entre 1932 e 1938, onde chegou a conhecer seu tio que naquela altura já era chanceler. Apesar do grande poder e riqueza dado à sua família, quando iniciou a guerra, William renegou esse nome e apelou ao presidente Roosevelt que o aceitasse na marinha, alegando que seria útil aos seus interesses. Surpreendentemente, a petição foi aceita e William ingressou na marinha e foi utilizado como propaganda anti-alemã durante a guerra. Ele chegou a publicar um artigo na revista Look, onde começava com a declaração: "Por que odeio meu tio?". Ele obteve a cidadania norte-americana e mudou seu nome para William Patrick Stuart Houston, vivendo em Long Island até sua morte em 1987. Heinrich Miller foi um dos maiores comandantes da SS durante o Terceiro Reich, sendo conhecido por sua brutalidade e caráter impetuoso. Após o bigodudo tirar sua vida, Heinrich desapareceu do mapa após o dia 1º de maio de 1945 e desde então tornou-se um dos criminosos de guerra mais procurados do mundo. Apesar de intensas buscas pelo FBI e a KGB nos anos 40 e 50, nenhuma pista sobre seu paradeiro foi descoberta. Por causa disso, surgiram diversas teorias ao longo dos anos, como sua fuga para a América do Sul com uma identidade falsa ou a captura e posterior execução por tropas soviéticas. De acordo com o Memorial de Resistência Alemã, Miller morreu pouco antes do fim da guerra, com análise de documentos afirmando que seu corpo foi sepultado próximo a um bunker onde o bigode também estava escondido e posteriormente enterrado no cemitério judaico de Berlim.
Mesmo assim, é difícil determinar se os restos mortais são ou não de Miller, devido à falta de DNA original para comparar. Ele permanece como um dos poucos líderes naixistas de alto escalão que jamais foram capturados. Os foguetes V2 foram mísseis balísticos desenvolvidos na Alemanha que foram as primeiras armas de longo alcance a serem utilizadas operativamente e representaram um avanço importante na tecnologia balística. Foram utilizadas pela primeira vez em setembro de 1944 e tinham como alvos locais em Londres e as principais cidades britânicas, causando danos significativos e grandes perdas humanas. No entanto, seu impacto na guerra foi limitado, visto que eram difíceis de precisar e atingir seus alvos certeiros, por isso muitos deles caíam fora de seu objetivo previsto. Além disso, sua produção e manutenção era cara e necessitava de muita mão de obra, por isso os foguetes V2 não foram tão desenvolvidos pela indústria bélica alemã. O Kugelpanzer foi um veículo blindado alemão bastante inusitado. Segundo documentos encontrados após a rendição da Alemanha, se tratava de um mecanismo de reconhecimento e não se sabe muito mais sobre suas funções, já que os documentos sobre sua funcionalidade jamais foram encontrados. Atualmente, existem algumas réplicas em museus sobre a guerra, mas seu funcionamento e mecanismo são totalmente desconhecidos. Durante as invasões japonesas pela Ásia Oriental, vários comandantes do exército imperial saquearam as riquezas históricas de países como Malásia, Filipinas, Indonésia e Vietnã. Um dos maiores saqueadores foi o general Tomoyuki Yamashita, também conhecido como Tigre da Malásia por seus crimes de guerra nessa região. Yamashita era conhecido não apenas por saquear tesouros de povos inteiros, mas também por orquestrar genocídios culturais em todo o Sudeste Asiático, o que lhe valeram o julgamento e a condenação à forca em 1946. Mas uma lenda que recorre sobre tal personagem é que no final da guerra, e já sabendo da derrota do Japão, Yamashita teria escondido uma quantidade exorbitante de ouro saqueado das Filipinas, mas que foi tomado como boato durante muito tempo. Mas em 1972, o aventureiro filipino Rogério Rojas teria encontrado através de um túnel parte do tesouro saqueado por Yamashita nas Filipinas, onde encontrou uma grande estátua de Buda banhada em ouro. Essa estátua o levou à fama internacional, o que deu um chamariz a mais a essa história, incentivando outros caçadores de tesouro da região a correr atrás. No entanto, em 1973, Rojas foi à mídia e aos jornais filipinos alegando que o tesouro havia sido roubado por homens a mando de nada mais nada menos que Ferdinand Marcos, o então presidente das Filipinas. Rojas então moveu uma campanha internacional para recuperar o Buda de ouro, não só pelo seu valor monetário, mas também histórico e pessoal, visto que ele havia tido um grande esforço em encontrá-lo. O processo perdurou por quase 20 anos, onde nem ele e Marcos chegaram a ver seu fim, com ele falecendo em 1987 e Marcos em 1989. Em 1996, a Corte de Justiça havaiana condenou a família Marcos a pagar uma indenização de 22 bilhões à família Rojas, o que seria o equivalente ao Buda de ouro encontrado anos antes. Apesar do local exato onde o filipino teria encontrado o objeto nunca ter sido revelado, o episódio incentivou buscas tanto de filipinos quanto de caçadores e aventureiros de outros países, um caso semelhante ao tesouro dos Romanov, citado no nosso vídeo sobre mistérios da Primeira Guerra Mundial. Como dito há alguns tópicos atrás, Anne Frank foi encontrada por oficiais alemães e holandeses no anexo secreto em 4 de agosto de 1944. Por isso, ela e sua família foram levados para o campo de Bergen-Belsen, onde a menina morreu entre fevereiro e março de 1945, vítima de febre tifoide. A grande questão aqui é quem teria delatado o esconderijo onde estava Anne Frank, sua família e algumas outras pessoas. Muitos historiadores tentam desvendar esse segredo há anos, utilizando o diário da menina Anne, as cartas escritas por elas e outras pessoas do anexo secreto a pessoas do exterior e memórias de Otto Frank, o pai da menina. Entre os suspeitos estão William Van Mahen, funcionário que trabalhava no andar de baixo do esconderijo, mas também Lena Blarderen, funcionária que ajudava a controlar as pragas do depósito. Um dos mais polêmicos é Arnold Vandenberg, membro do Conselho Holandês Judeu, que teria delatado esconderijos de forma anônima para livrar ele e sua família da perseguição. Isso segundo um estudo de Rosemary Sullivan, autora do livro A Traição de Anne Frank,
que é considerado o relatório mais bem detalhado sobre o assunto. De qualquer forma, ainda existem muitas polêmicas e mais de 30 pessoas que estiveram envolvidas na história da menina, que são suspeitas de ter delatado ela e todas aquelas pessoas. O projeto do canhão solar se trata de uma lenda sobre uma suposta arma secreta que os alemães utilizariam para exterminar seus inimigos. Os planos seriam de uma estação espacial que conteria um grande espelho, que assim como uma lupa, concentraria a energia solar e poderia atingir qualquer ponto desejado pelo planeta, sendo talvez uma das primeiras armas espaciais já idealizadas. Porém, devido aos altos custos e à tecnologia da época, seria impossível criar essa arma, e ela ficou apenas no campo das ideias, com diversas representações atuais de como ela seria. Não existem documentos oficiais que deem crédito a essa ideia, mas que é louco pensar que um projeto desse chegou a ser pensado, com certeza é. O soldado mais jovem a lutar durante a guerra foi Sergei Aleshkov, de apenas 6 anos e de origem soviética. O menino habitava uma pequena aldeia na fronteira com a Alemanha, e durante a invasão na Operação Barbarossa, ele foi o único sobrevivente da aldeia que foi massacrada pelos invasores. Ele vagou por alguns dias pela floresta, se alimentando com o que encontrava pela frente, até parar em uma base militar soviética. Ele foi alimentado pelos soldados, e ao ver que a justiça não poderia ampará-lo naquele momento, o pequeno Sergei foi adotado pelo comandante da base e foi aceito no exército de forma simbólica. Mesmo assim, ele ajudou seu país ao se esconder pela floresta e encontrar soldados inimigos escondidos, o que lhe valeram as condecorações oficiais como qualquer combatente. Ele chegou inclusive a participar da sangrenta Batalha de Stalingrado, onde trabalhou como informante, chegando a ser ferido algumas vezes e quase perdendo a vida. Ainda assim, o pequeno soldado conseguiu sobreviver à guerra e se tornou um símbolo de serviço ao seu país e foi reverenciado pelo resto de sua vida, até falecer em 1990 com a idade de 53 anos. Os foguetes fantasmas da Escandinávia eram objetos voadores não identificados em forma de foguetes ou mísseis avistados no norte da Europa em 1946, principalmente em países como Suécia, Noruega e Finlândia. Os primeiros relatos datam do dia 26 de fevereiro por observadores finlandeses e foram registrados entre maio e dezembro daquele ano, com picos entre os dias 9 e 11 de agosto. Ainda foram registrados 200 avistamentos pelo radar e alguns fragmentos físicos associados. Atualmente pensa-se que esses fragmentos foram causados por meteoritos. No entanto, o debate existe até hoje. Com certeza você já deve ter visto essa fotografia em algum momento de sua vida, que é mostrada como símbolo de resistência alemã durante o período nacional-socialista. O que nem todos sabem é a obscura história que existe por trás. Supostamente um homem que se recusou a fazer a saudação foi August Landmesser, um oficial da SS que apenas se filiou ao partido nazista para mudar de vida financeiramente. No entanto, durante o começo da perseguição aos judeus, ele se apaixonou por uma mulher chamada Irma Eckler, que surpreendentemente era judia. Eles mantiveram uma relação às escondidas durante anos, evitando em se casar com ela para não atrapalhar sua carreira militar. Quando a relação foi descoberta e a identidade de Irma foi revelada, ele tentou se casar com ela no civil para salvá-la da morte, principalmente por ela estar grávida naquele período. Mesmo assim, seus esforços não tiveram resultados e Irma Eckler foi presa no campo de extermínio de Beermung. Quanto a August, ele foi condenado a um sistema militar prisional e pretendia livrá-la daquela situação após a guerra. Em 17 de outubro de 1944, ele foi enviado para um batalhão penal na Croácia e desde então, sua vida é um total mistério. Ele foi declarado como desaparecido e procurado após o término da guerra, sendo declarado oficialmente morto em 1949. Realmente uma história trágica por trás de uma das fotos mais impactantes da história. A Unidade 731 do Exército Japonês foi uma unidade secreta para o desenvolvimento de armas biológicas e químicas, mas o bizarro é que as cobaias humanas eram utilizadas em experimentos bizarros, que incluíam chineses, filipinos, manchus, coreanos, soviéticos e diversos outros grupos humanos considerados raças inferiores.
Os experimentos incluíam cirurgias, testes com armas bacteriológicas e diversas outras atrocidades que eu prefiro não mencionar aqui para não ter problemas com a plataforma, mas que você pode encontrar facilmente aqui pelo YouTube. A unidade 731 funcionou entre 1936 e 1945, onde um número estimado de entre 20 a 300 mil pessoas perderam a vida de maneiras terríveis e desumanas. Nem mesmo crianças e idosos escaparam dessa carnificina. A existência da unidade foi desconhecida por muitos anos aqui no Ocidente, principalmente porque os depoimentos de sobreviventes foram utilizados pela China comunista como propaganda do regime anti-japonesa. Apenas no final do século XX, documentos antissecretos foram divulgados e popularizados pelo filme Unidade 731, Bactérias, a Maldade Humana, de 1988 e dirigido por Tung Fei Mo, considerado um dos filmes mais perturbadores da história e que conta de maneira gráfica os horrores que aconteceram na Unidade 731. Em paralelo à Segunda Guerra Mundial, o mundo viu a Guerra de Inverno ocorrer entre 1939 e 1940, onde os soviéticos invadiram e tentaram anexar a Finlândia. Porém, um fato interessante sobre esse conflito é que foi apresentado ao mundo o cidadão que mais tirou vidas em toda a guerra. Simo Häyhä foi um franco-atirador finlandês conhecido por ter abatido 545 soldados do Exército Vermelho, ou pelo menos de maneira registrada, embora algumas fontes afirmam que ele matou apenas 542 pessoas. Ele utilizava uma roupa totalmente branca, com a qual se camuflava pelo ambiente nevado da Finlândia, cujas temperaturas chegavam abaixo de zero. Por esse motivo, ficou conhecido pelos inimigos como o Provocador ou a Morte Branca, sendo temido pelos soviéticos e respeitado pelos compatriotas. Após a guerra, ele foi considerado um herói nacional e símbolo da resistência finlandesa durante o conflito. Simo Häyhä viveu pelo resto de sua vida como fazendeiro até morrer em 2002 com a idade de 96 anos. A Operação Cone da Morte é uma lenda que data de 1940, quando em maio desse ano, o exército alemão invadiu os Países Baixos e aproximaram-se cada vez mais da Grã-Bretanha. Isso teria motivado um grupo de bruxas britânicas nas florestas do país a se unirem num tipo de ritual para manipular a mente do Führer, a fim de que ele não conseguisse avançar mais e atacar o Reino Unido. Acredita-se que um total de 17 pessoas participaram desse ritual, incluindo membros de associações ocultistas e pessoas que viviam isoladas na floresta. Segundo grupos ocultistas e wiccanos, foi graças a essa operação mágica que o Führer não conseguiu invadir a Grã-Bretanha, com episódios como esse também sendo relatados em outras épocas da história, como nas guerras napoleônicas ou na Guerra Anglo-Espanhola. Não se sabe se tal episódio realmente aconteceu, já que não existem fotos que o comprovem, apenas relatos de mestres de bruxarias britânicos e grupos associados à Wicca. Raoul Wallenberg foi um diplomata, arquiteto e empresário sueco conhecido por ter salvado milhares de judeus no Holocausto na Hungria, sendo condecorado postumamente como justo entre as nações de Israel e cidadão honorário de países como Canadá, Hungria, Israel e Estados Unidos. No entanto, o que também marca a história de Wallenberg é seu desaparecimento no dia 17 de janeiro de 1945, durante o cerco de Budapeste pelo Exército Vermelho. A última notícia que se tem sobre ele é que ele foi preso pelos soldados soviéticos sob acusação de espionagem e, desde então, seu destino é um mistério. Não se sabe se ele foi executado logo em seguida, torturado ou simplesmente preso, já que era considerado um espião a serviço dos Estados Unidos. Sua morte oficial foi confirmada em 17 de julho de 1947, com a explicação de que ele morreu numa prisão em Moscou. Mesmo assim, seu corpo jamais foi devolvido à família e tampouco mostrado ao público, existindo dúvidas se ele realmente morreu naquele dia ou não. Tudo isso cria uma aura de mistério ainda maior sobre a vida daquele que é considerado um dos maiores heróis da Segunda Guerra Mundial. Uma lenda bem antiga é do avião fantasma de Pearl Harbor, que há décadas é avistado nos céus do Havaí, próximo à antiga base. De acordo com relatos, os avistamentos ocorrem principalmente ao amanhecer, em dias próximos do aniversário do ataque, no dia 7 de dezembro. A maioria relata como um bombardeiro japonês Mitsubishi 60, que foi abatido pelos americanos durante o ataque, mas que agora sobrevoa como se fosse um espectro.
Outras versões também contam que os fantasmas dos soldados mortos ainda estão presos no avião, seja continuando sua missão eternamente ou buscando vingança. Durante a Segunda Guerra Mundial, não existia uma tecnologia que possibilitasse o controle de direção de torpedos, por isso eram utilizados torpedos guiados por humanos. No geral, eram controlados por 2 soldados com mísseis desmontáveis, o qual eram deixados no casco de navios inimigos. Posteriormente, os alemães desenvolveram uma versão dirigida por apenas uma pessoa, mas com o tempo, essas armas foram deixando de ser utilizadas, já que 80% dos ataques resultavam no fracasso. Em contrapartida, os torpedos humanos japoneses foram utilizados por toda a guerra, já que caso fosse preciso, os soldados se sacrificariam em nome do imperador, tal como os kamikazes já faziam. Subhas Chandra Bose foi um líder nacionalista indiano que lutou pela independência de seu país do domínio britânico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se aliou ao eixo por acreditar que assim, seu país teria mais chance de ser libertado, chegando a se encontrar com as máximas autoridades alemãs e japonesas e a oferecer seus serviços estratégicos em batalhas do Sudoeste Asiático e subcontinente indiano. No entanto, após a derrota dos japoneses da Birmânia, Chandra desapareceu após o dia 18 de agosto de 1945, poucos dias antes da rendição. O destino de Subhas Chandra é um mistério até hoje que intriga historiadores indianos, já que existem muitas hipóteses e teorias sobre o que teria acontecido com ele. Alguns dizem que ele fugiu para o Japão, outros dizem que ele foi para a China e viveu escondido pelo resto da vida, ou que retornou à Índia e passou a viver com uma identidade secreta, ou até mesmo que morreu durante um acidente aéreo. O governo indiano chegou a formar comissões ao longo dos anos para tentar decifrar esse mistério, mas até o momento nada foi descoberto, sendo esse um dos maiores enigmas da Índia e do eixo como um todo. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, sem mais conversa, me despeço e tchau.